Muito boa tarde, são 17 horas e 2 minutos do dia 7 de março e o Trilhas da Democracia entra ao vivo para dialogar sobre as violências cometidas contra as mulheres brasileiras e também as suas lutas por direitos nesse dia que é a véspera do Dia Internacional da Mulher. Nós temos duas convidadas que já são da casa do Trilhos da Democracia. Uma já se encontra presente, a senadora Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Em alguns instantes entrará a deputada estadual Dani Portela, não estranhe, do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Daqui a pouco, quando a Dani entrar, ela mesma vai dar a notícia da sua filiação ao PT. Senadora, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Mais uma vez, é sempre um enorme prazer poder contar com a sua participação e suas análises sobre o cenário político brasileiro, pernambucano, brasileiro, e no dia de hoje dessa tão importante temática que é sempre discutida aqui no Trilhas da Democracia, mas hoje, de maneira especial, em função do Dia Internacional da Mulher. Seja muito bem-vinda, senadora. Muito obrigada, Marco. É um prazer estar mais uma vez com vocês no Trilhas da Democracia, esse programa que já está inscrito no nosso ambiente, no nosso campo, como um programa muito positivo, de muitas análises críticas, de muita participação. E não poderia deixar de ser, nesse mês de março, a gente tratar dessa temática, né, que nos envolve toda a sociedade, evidentemente, mas vai ser tratada por nós mulheres. Muito obrigada pelo convite. Tereza, inicia hoje, exatamente hoje, e eu e Normando, que não pôde estar presente hoje, a gente decidiu que o primeiro programa da 8ª temporada anual do Trilhas acontecesse. Então, começa hoje oficialmente a 8ª temporada anual do Trilhas, que começou no final de 2018, início de 2019, logo após os resultados das eleições presidenciais daquele ano. E eu faço questão de te apresentar e à nossa audiência a nova abertura do Trilhas da Democracia. Muito bom. Que busca explicitar o nosso posicionamento radicalmente antifascista e radicalmente democrático, mostrando que nós temos lado político. Nós não somos imparciais, nós temos parte. E essa abertura de um pouco menos de 30 segundos demonstra de que lado, nas trincheiras da disputa política, nós nos situamos. Então, senadora, você verá pela primeira vez, junto com a nossa audiência, a nova abertura do Trilhas da Democracia. Muito bom. Ficou lindo, Marco. Muito lindo. E o fundo musical perfeito. Tereza, eu queria registrar aqui a relação dos novos membros da TV 247. Eu vou fazer a leitura e gostaria de chamar a atenção para um novo membro em particular. Então, Kelly Gui, novo membro, Renata, AV7, Danus Bico,
Érica Angliker, Rejane Gonçalves, Alexandre de Jesus, e deixa eu ver se eu consigo exibir aqui esse novo membro que você deve conhecer. Olha aí, quem é novo membro? O ex-prefeito do Recife e deputado estadual do PT, João Paulo, é novo membro, então significa que as lideranças do Partido dos Trabalhadores nos prestigiam. E, nesse momento, a nossa segunda convidada acaba de aparecer, Eila. Tereza, eu peço licença a você para repetir. Pois não. Então, acaba de entrar uma convidada que, assim como a senadora Tereza Leitão, está sempre presente no Trilha da Democracia. Dani, eu dizia, a nossa audiência está habituada na hora da apresentação, na tua apresentação, eu dizer sempre deputado estadual do PSOL de Pernambuco, e agora, pela primeira vez, nesse Democracia, eu posso apresentar Dani Portela como deputada estadual do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco. Dani, seja muito bem-vinda. Eu aproveito, enquanto você faz a sua saudação inicial, aproveito para mostrar, olha aí, quem estiver na região metropolitana do Recife, na próxima sexta-feira, dia 13, no Pátio de São Pedro, no Recife, o ato de filiação de Dani Portela, às 18 horas. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Marco. Obrigada mais uma vez por estar aqui no Trilhas da Democracia, logo debatendo um tema tão importante no mês de março, o mês de luta das mulheres. Queria saudar aqui a nossa senadora Tereza Leitão, uma presença importante da política do nosso estado e do país, e nesse mês é sempre importante lembrar a primeira mulher eleita senadora da República por Pernambuco, que vem cumprindo um papel muito importante. Então, é uma honra estar aqui hoje no programa com duas referências para mim, Marco e Tereza. Obrigada, Dani. Já lhe saudei na sua ausência, preparada para a contagem regressiva do dia 13. Vamos embora. Preparada, ansiosa. Estava hoje rascunhando uma carta de manhã, que eu queria fazer uma carta à militância petista, essa carta de chegada, falar dos meus anseios e desejos para me somar nessas fileiras de um partido tão importante para a história do nosso país. Estou bem muito bem-vinda. Ansiosa. Seja muito bem-vinda. Olha, eu infelizmente vou ter que começar esse programa. Ontem eu vi as imagens da Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? Da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vocês chegaram a ver, Dani e Tereza, quando o presidente da comissão simplesmente fez um ato de violência política contra a deputada Luciana Genro, que acabou tendo que ler o seu parecer em relação a um projeto apresentado exatamente para coibir violências contra a mulher, e teve que fazer a leitura chorando por conta da forma como a sua fala foi interrompida sucessivas vezes pelo presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dizer, foi feito um comentário aqui que eu não vou ler, né? E gostaria de dizer a quem fez esse comentário que esse espaço aqui é um espaço, acima de tudo, de civilidade, não é? É um espaço democrático, plural, mas é preciso primar pela civilidade, principalmente quando as convidadas forem mulheres, e nós estamos na véspera exatamente do Dia Internacional da Mulher. Então, por favor, respeitem a civilidade
de quem luta de maneira aguerrida nesse momento tão perigoso da democracia brasileira. Eu não estou falando desse ano, estou falando nessa conjuntura inaugurada em 2013. Eu queria fazer uma primeira pergunta a vocês, poderia começar com Tereza, depois Dani. Amanhã será exibido no Trilhas um programa que foi gravado ontem sobre feminicídio no Brasil. Né? E existem, na verdade, dois dados que foram divulgados. Um dado remonta ao início do ano, que foi divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, na verdade, recebe as informações enviadas pelas secretarias estaduais de segurança pública dos respectivos estados da federação. Por esses números, em 2024, nós tivemos, isso no início do ano, né? Esses números, esses dados foram divulgados no início do ano. Em 2024, nós tivemos 1.464 casos de feminicídio, e em 2025, 1.470, ou seja, uma estabilização pelo alto, né? Mantendo a taxa de feminicídios por cada 100 mil habitantes, ou 100 mil mulheres, estável. Em relação à população, alguma coisa em torno de 0,7. Em relação apenas às mulheres, alguma coisa em torno de 1,4 casos de feminicídio por cada 100 mil mulheres. Só que essa semana, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a sua nota técnica, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem uma metodologia um pouco diversa, porque faz uma busca ativa nos boletins de ocorrência das delegacias em todo o território nacional. E houve um crescimento maior do que aquele captado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 2024, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos 1.492 casos de feminicídio, e em 2025, 1.568, o que dá um crescimento de cerca de cerca de 5%. Não é? Isso faz com que a taxa de feminicídio, de vítimas de feminicídio, tenha crescido de algo em torno de 1,37 para 1,43. De toda maneira, em ambos os dados, continuamos tendo 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia no país. Particularmente mulheres negras, cerca das vítimas de feminicídio, cerca de 62%, 63% são mulheres negras, em situações de vulnerabilidade social e econômica, e os crimes são praticados em ambiente doméstico. Falei muito, deixo agora a quem o público realmente quer escutar. Por favor, Tereza, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dados e escutar a tua análise sobre isso. E depois, na sequência, Dani Portela. Realmente, Marco, Dani, são dados alarmantes. São dados que provocam a necessidade de uma tomada de posição muito drástica. Para quem não sabe o que é feminicídio, é um crime praticado contra as mulheres, um crime letal, é a morte, o assassinato, pelo simples fato delas serem mulheres, de sermos mulheres. As motivações são as mais diversas, mas não fogem do espectro da dominação, do machismo, da misoginia. Então, é um crime que precisa, inclusive, ser categorizado como tal. Existem várias propostas, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, para que esse crime seja colocado no rol dos crimes hediondos
e que haja, como já há, inclusive, agravamento de pena, já existe agravamento de pena, aprovado ano passado, né? E que haja também, né, uma qualificação que muitas vezes as pesquisas não mostram. Sai a notícia, né, os dados frios não mostram que o que a gente tem observado nesse último período é que todos os crimes de feminicídio, ultimamente, eles estão envolvidos em ritos de muita crueldade, de tortura extrema. O feminicídio já é a última fase de um processo de violência contra a mulher. Ele já vem antecedido de violência doméstica, de violência patrimonial, de violência psicológica, de violência física. Portanto, ele pode ser um crime evitado se ao primeiro sinal de violência a mulher denunciar e for protegida por essa denúncia. Porque é o primeiro passo, talvez o mais doloroso para a mulher agredida, é romper o seu silêncio. É fazer um BO, é chegar numa delegacia, é procurar o Conselho da Mulher, é procurar uma delegacia da mulher e dizer que está sendo violentada, que é vítima de violência. Como você disse, a grande maioria desses crimes é praticada no ambiente doméstico por pessoas de relação de proximidade. A grande maioria é companheiro ou ex-companheiro insatisfeito com o rompimento do relacionamento, tem isso também, né? Por crises extremas de ciúme, por dominação, que quer que a mulher seja submissa, né? Então, se a mulher denuncia e tem uma rede de proteção do Estado, a gente pode evitar o feminicídio. Isso não acontece com a frequência necessária, acontece, mas não com a frequência necessária, e aí a gente tem vítimas que o machismo e a violência não está escolhendo idade nem situação da mulher. Na mesma semana que nós tivemos o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, que podia ter sido assassinada, nós tivemos o estupro e o assassinato, um feminicídio, portanto, de uma freira de 82 anos dentro do convento. Então, as categorias também, a gente sabe que a grande maioria dessas mulheres são mulheres negras, periféricas, em situação de vulnerabilidade, sem autonomia financeira, dependentes, portanto, do seu companheiro, mas o leque está se ampliando. E isso requer um cuidado e políticas ainda maiores. Eu cito a política de prevenção, porque antes que aconteça o feminicídio, a gente precisa trabalhar para evitá-lo, mas também a gente precisa aprofundar a política de punição. A impunidade que esses homens desafiam, né? E muitos se contemplam com ela, faz com que a gravidade do crime do feminicídio não ganhe essa dimensão. É muito grave você morrer porque é mulher, só porque é mulher. Então, acho que o pacto que foi lançado recentemente pelo presidente Lula, em consórcio com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, né? Ele precisa sair do papel. Essa semana tem um dado também de mais de 5.000 prisões, né? E isso precisa ser uma rotina no trabalho das secretarias de segurança pública, do Ministério da Justiça, portanto, mas também das secretarias e Ministério das Mulheres e no âmbito da prevenção, um trabalho que começa a ser feito com mais foco. A gente tem muitos programas que chegam à escola, por exemplo, que pode ser um caminho para o futuro, a educação dos meninos e das meninas. A gente tem o Maria da Penha Vai à Escola, a gente tem um projeto de escola não sexista, Respeite Minha Mina, tem vários. Mas a coisa é tão urgente que programa de educação, ele não tem um resultado imediato. A gente sabe que a formação
política, a formação cognitiva, a formação social, não se faz de uma hora para outra, mas não podemos mais esperar. Temos que dar uma carga maior do que a que existe agora, porque ela é focada e praticada por algumas escolas. Ela precisa ser ampliada em todo o contexto da rede da educação básica, tanto na educação fundamental como no ensino médio. Isso também é pauta a ser construída, como está sendo na interlocução do Ministério das Mulheres com o Ministério da Educação, e descer para os estados e municípios. O governo federal, dele emanam as políticas, mas a execução de muitas políticas públicas, ela é feita pelos governos estaduais, pelos governos municipais. Então, o Brasil continua com um péssimo índice de feminicídio. É um vexame, né? E eu espero que esse pacto ele possa ser de fato executado. Tivemos quarta-feira um seminário, é um seminário de dia inteiro, né, de proteção de meninas e mulheres. Os homens estão chamados a participar. Eu ouvi uma fala de Raí em um ponto do programa que é Papo de Homem, né? Porque é uma construção histórica. O machismo, a misoginia, é uma construção histórica de uma sociedade patriarcal, onde o homem dominou por séculos e séculos e que ainda domina. Então, temos que fazer essa desconstrução para poder ter uma sociedade de direitos iguais, uma sociedade que respeite as mulheres, uma sociedade que não mate as mulheres. Nós queremos as mulheres vivas, vivas e felizes, aonde elas quiserem estar. Na política, na engenharia, no espaço sideral, em casa, estudando, trabalhando, se divertindo. Eu acho que isso que as mulheres têm conquistado também, muito por sua luta, é um legado que não pode parar no tempo por causa do feminicídio. Nós só votamos há menos de um século, por exemplo, 94 anos. A gente não pode permitir que toda essa luta das mulheres que nos antecederam, da própria Maria da Penha, que é um exemplo, né, um feminicídio evitado. Maria da Penha estava marcada para morrer, né? Então, acho que esse processo todo da sociedade diz respeito muito à política pública que a gente precisa fazer e à educação que a gente precisa promover. Dani, nessa semana também saiu uma pesquisa dizendo, uma matéria dizendo que o Brasil ocupa o 5º lugar no conjunto de países do planeta onde se mais mata mulheres no mundo, perdendo para El Salvador, Colômbia, Rússia. Como é possível fazer? Qual é o caminho? Queria que tu fizesse uma análise sobre esses dados, mas quais são os caminhos a serem seguidos para que o Brasil saia dessa desonrosa posição de 5º lugar, onde mais se matam mulheres vítimas de feminicídio no mundo? Marco, eu estava prestando bastante atenção aqui na fala da senadora, que já apontou alguns caminhos que, acreditando no poder transformador da educação, mas esses dados eles são muito assustadores. Nós vivemos no 5º país do mundo mais violento para as mulheres. Segundo os dados, de violência contra as mulheres, o número de feminicídio teve em 2025 um recorde dos últimos 10 anos. Quando a gente olha para esses dados que você deu, que antecedeu a fala de Tereza, que Tereza dialogou, e aí você olha esses dados e você vê que 62,9% das mulheres assassinadas no país são mulheres negras. Então, a gente precisa entender que a gente precisa enfrentar as desigualdades de gênero e de raça, né? E aí eu sempre faço um exercício e convido você que está nos ouvindo a fazer o mesmo, né? Você, seja mulher ou seja homem, pense agora em 5 mulheres que são importantes para você.
ou uma amiga, ou sua filha, ou sua mãe, ou sua irmã. 5 mulheres, sua companheira. Então, todo mundo aqui rapidamente pensa em 5 mulheres. Pela estatística, de cada 5 mulheres, 3 vão sofrer alguma violência ao longo da sua vida pelo simples fato de ser mulher no nosso país. Então, a gente precisa começar a aproximar esses dados da nossa realidade. E tem um dado, Marco, que é ainda mais triste do que esse, se é que há um dado mais triste do que esse, do 5º país mais violento do mundo para as mulheres. Se essas mulheres forem LGBTs, principalmente mulheres transexuais e travestis, é o primeiro. O Brasil é o país mais violento do mundo para mulheres trans e travestis. E não é mais violento em 2025, em 2024. Há 15 anos, nós ocupamos esse lugar sem conseguir pensar em soluções concretas. Tereza falou dessa estrutura da sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal que reproduz a misoginia, que é esse ódio às mulheres. Mas o próprio tipo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima para coibir violência contra as mulheres, veja, todas as leis do nosso país... Oi? Dani, deixa eu te interromper. O microfone está dando um barulho. O teu microfone. Melhorou? Melhorou. Avisa, porque eu estava escutando esse barulho em Tereza e achava que era dela, mas deve ser alguma coisa aqui. Porque qualquer coisa eu mudo de aparelho. Se continuar, me avisa? Avise. Certo? Aí, olhando para esse lado, vamos pensar no seguinte: todas as leis no Brasil ela tinha números, e são milhares e milhares delas. Acho que a gente é um dos países com o maior número de leis e de legislações do mundo. E a Lei Maria da Penha é a primeira lei que tem o nome de uma mulher cearense que foi vítima de 2 tentativas de feminicídio. E se cria uma lei que todo mundo conhece hoje. Todo mundo conhece que em briga de marido e mulher deve se meter a colher, que o homem vai sofrer consequência, o agressor em caso de violência. Aumentou a punição, aumentou o conhecimento, mas os números não reduzem. Só que a Lei Maria da Penha, nos seus capítulos principais, assim, que antecedem as práticas punitivas da lei, que são necessárias, ela fala de medidas preventivas. Então, nós avançamos nas medidas punitivas, mas nós não avançamos nas medidas preventivas. Então, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela amplia, porque antes violência doméstica era física. A lei ela traz no escopo psicológico, violência patrimonial, violência sexual, violência material também. Então, o que é que a gente pode investir para que essa mulher não se submeta a relações violentas e abusivas? Então, a educação é um caminho. Então, eu acredito muito no poder transformador da educação, geração de emprego, renda, uma creche de qualidade para que ela possa deixar os seus filhos para estudar ou trabalhar, para que ela não tenha que ficar naquela relação, num ciclo vicioso de dependência. A gente tem que pensar em inúmeras ações que sejam preventivas. Mas a Lei de Maria da Penha ela é de 2006. A Lei do Feminicídio ela é de 2015. Olha o lapso. Até 2015, quando se matava uma mulher, esse crime era chamado de crime passional. Isso é um grande absurdo, porque passional vem de paixão, vem de violenta emoção. Tipo, eu não me controlei, eu amava tanto, me desesperei e matei. Mas o feminicídio ele não é um crime de amor, ele não é um crime de paixão, ele não é um crime passional, ele é um crime de ódio, ele é um crime de misoginia. Ele é um crime de quem não aceita dizer um não, levar um não, de quem não aceita, por exemplo, um fim de uma separação. E cada dia a gente se choca com novos casos, como disse a senadora Tereza Leitão, com indícios de crueldade, porque agora não basta só matar a mulher, quer matar os filhos, quer deixar... E quando aquela mulher sobrevive, quer deixar ela marcada para o resto da vida, né? Com indícios de crueldade nunca, jamais visto. E aí você pensa, como a gente enfrentar uma sociedade
que é patriarcal, machista e misógina. Porque, veja, todos os dias casais se separam. Quantas mulheres a gente vê que saem matando, esquartejando, matando os filhos, matando o ex-marido? São exceções. A regra é o inverso. Então, uma coisa que eu queria trazer aqui, como a tua provocação foi para a gente pensar em soluções. Eu sou uma deputada estadual. Tereza é uma senadora. A gente precisa olhar uma coisa que eu tenho provocado muito para legislação e para o orçamento das políticas para mulheres, certo? A gente está em Pernambuco. Então, Pernambuco comemorou a época de ter, com muita honra, a primeira senadora eleita da República, mas também a primeira governadora mulher. Só que no momento que aqui no nosso estado uma mulher assume, não investe em políticas públicas de prevenção de violência para as mulheres. E veja, por que eu estou fazendo essa crítica? Que, segundo o dado do Anuário de Segurança Brasileira, Pernambuco ele bateu o recorde de feminicídio em 2025. Foram 88 feminicídios, fazendo com que seja o segundo estado do Nordeste que mais matou mulheres. E aí eu separei, eu fiz questão de imprimir, eu tenho dado uma atenção especial à fiscalização das leis orçamentárias. Veja, na LOA de 2025, no ano que mais se matou mulher em Pernambuco, tem uma ação muito importante, que é a ação de prevenção da violência de gênero contra as mulheres. É uma ação da Lei Orçamentária Anual do Governo do Estado de Pernambuco, certo? O que se separou de recurso para essa ação? 8 milhões de reais, certo? Mas o que é que executou de fato desses 8 milhões previstos? Apenas 900 mil. Então, veja, no ano que 88 mulheres são mortas, se prevê um recurso que ainda é baixo, e desse recurso se gasta um pouco mais de 10%. Então, para que a gente olhe com atenção para isso, a gente precisa de recursos, de fortalecimento de redes de apoio. Aqui no nosso estado, eu estou falando de Pernambuco porque é a realidade que eu olho, que eu fiscalizo, que eu conheço, mas são dados do país. O investimento em serviços de proteção, em casas de abrigamento. Eu sou advogada, Marco. Atuei muitos anos acompanhando mulheres vítimas de violência. E eu digo a você, é um verdadeiro calvário. Acredito que a senadora, apesar de não ser advogada, já teve no seu gabinete muitas mulheres que procuram ajuda para nós. E muitas. Quando chegam na delegacia, elas são revitimizadas. Então, você, aqui no nosso estado, você não tem delegacia das mulheres em todas as macro-regiões, não funcionam 24 horas, não funcionam no final de semana. E as que estão abertas, quando a mulher chega, sabe o que é perguntado a ela? Tem certeza que você quer denunciar? Ele é o pai de seus filhos. Pode ser preso por causa disso. Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Então, muitas vezes, a mulher é desestimulada a pedir medidas protetivas que a Lei Maria da Penha garante para afastar o agressor, para que ela tente sobreviver, porque muitas mulheres assassinadas, inclusive, têm as medidas protetivas deferidas, mas que não têm eficácia. Então, quais seriam as ações do campo de vista, do campo do direito penal, punitivista, como disse a senadora, tornar feminicídio um crime hediondo, que aumenta o tempo de pena, muda a execução penal, tudo isso é importante, mas o punitivismo somente ele não responde, a gente precisa investir na educação. Então, acredito que a grande saída é o poder transformador da educação. A campanha lançada pelo governo federal, o presidente Lula, ele tem se inquietado muito com essa questão, e ele tem colocado essa como uma das principais ações do governo, reduzir o número de violência contra as mulheres e de feminicídio. E o presidente Lula ele chamou o quê? Os homens a se envolverem nessas campanhas. Não dá para achar que violência contra a mulher é uma questão só nossa, das mulheres, sejam mulheres cis ou trans. É uma questão do conjunto da sociedade. Não dá para normalizar isso. A gente precisa estar vigilante. Eu sou mãe de uma menina e sou mãe de um menino. O que são as comunidades Red Pill dentro da internet?
como os nossos jovens, desde muito cedo, estão sendo ensinados, inclusive o algoritmo, conduzindo meninos de 10, 11, 12 anos para a comunidade que propaga ódio às mulheres, que menospreza as mulheres. O que aconteceu com os alunos da Escola Pedro II do Rio de Janeiro é inadmissível. Adolescentes, uma menina de 17 anos, um estupro coletivo. Esses jovens que naturalizam a violência hoje podem ser potenciais e futuros feminicidas amanhã. Então, como a gente vai trabalhar isso a partir de uma lógica de perspectiva de mudança? Acho que a gente tem que aprofundar os programas na escola, como a senadora falou de vários. Eu acredito no potencial da educação, de a gente parar de dizer que os meninos precisam engolir choro, que chorar é coisa de menina, que eles não podem demonstrar fraqueza ou fragilidade, que eles têm que responder com violência. Então, a gente tem que ensinar esses meninos a respeitar limites e a entender que todos e todas somos iguais e temos direitos de viver livre, independente de onde a gente viva. Porque, vê, o que é que me assusta desses dados? Você vê que nem uma mulher religiosa, uma freira foi estuprada, violentada, mulher acamada, estuprada, violentada, assassinada, pessoas idosas, recém-nascidas, não tem. Foi mulher neste país, cis ou trans, sofre risco de uma violência. Então, a gente precisa de um pacto humanitário, um pacto de sociedade, pela educação, aumentando também a punição, mas de políticas públicas que tragam investimento para as ações preventivas da violência contra as mulheres. Eu acho que esse tripé começa a dar respostas para esse número que a gente está nas vésperas do 8 de março e os lemas dos 8 de março pelo país inteiro traz a mesma coisa há anos. Parem de nos matar, nós queremos as mulheres livres e, sobretudo, vivas. Deixa eu apresentar aqui alguns comentários, algumas mensagens. Silvia Ortiz, parabéns, assim como o de hoje e o de amanhã, os programas, né, sobre, a propósito do Dia Internacional da Mulher, são imperdíveis. Ketuli Góes, mulheres pernambucanas muito bem representadas, é um elogio à senadora Tereza Leitão e à deputada Dani Portela. E existe aqui uma mensagem de Kátia que mostra exatamente isso que Tereza, logo no início da sua resposta, disse, né? O primo da minha funcionária batia e às vezes espancava a mulher dele todo dia, até o dia que ela matou ele. Ou seja, todo feminicídio começa um dia, né, com um beliscão, né? Nem todo beliscão acaba num feminicídio, mas o feminicídio passa sempre por esses minúsculos, entre aspas, atos de violência contra a mulher. Tereza, em 1984, um sociólogo daqui da Universidade Federal de Pernambuco, Luciano Oliveira, já aposentado, né, escreveu uma dissertação de mestrado que eu considero, não apenas eu, um clássico naquilo que acabou sendo chamado de acesso à justiça, né? Discussões sobre acesso à justiça, democratização do acesso à justiça. A dissertação se chama Sua Excelência o Comissário, em que ele procurava mostrar que as delegacias representavam um espaço de resolução de conflitos para quem nunca conseguiria chegar a contratar um advogado, que era e continua sendo muito, muito caro para esse setor de populares. Por que eu me lembrei dessa dissertação de mestrado? O número de feminicídios em cidades pequenas cresceu muito, né? Isso são dados da pesquisa, da nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E apenas 5% dos municípios brasileiros têm delegacia de mulher. Eu queria, Tereza, que tu falasse um pouco sobre
Como é que a delegacia de mulher pode representar, pode desempenhar a mesma tarefa que desempenhava lá na dissertação de mestrado, que foi captado pelo Luciano de Oliveira, na dissertação de mestrado dele, não apenas como um espaço, o primeiro passo do punitivismo, de uma sociedade punitivista, não, mas a delegacia de mulher como um espaço de acolhida das mulheres que não têm a quem recorrer. Por favor, Tereza, só 5%, volto a dizer, só 5% dos municípios brasileiros têm delegacia contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, a delegacia da mulher. Por favor, Tereza. Marco, esse dado, ele já mostra as lacunas da rede de proteção. Delegacia das Mulheres é um dos pontos, o mais visível, o que deve ser procurado logo, havendo a violência, mas não é o único, né? A gente tem as casas-abrigo, que são, inclusive, reservadas, os seus locais não são divulgados, que é onde ficam mulheres com alto risco, que sofrem alto risco de vida, que é uma das coisas mais também capengas do governo do estado de Pernambuco, de uma mulher, porque, embora a sociedade como um todo não deva saber onde essas casas estão localizadas, elas são passíveis de monitoramento. Conselho da Mulher, Movimento de Mulheres, devem saber quantas são, onde funcionam, como estão funcionando, quantas mulheres estão ali abrigadas. Se estão da proteção às mulheres vítimas de violência e em risco de morte, né? Então, isso é uma coisa que compõe essa rede de proteção. Então, não ter delegacia da mulher é uma lacuna grande, porque é lá que se faz um BO, por exemplo. É de lá que abre um processo, que depois vira processo na justiça para medida protetiva, por exemplo. Então, não ter ou ter delegacia, que é uma reivindicação, é que o titular das delegacias das mulheres e todo o corpo de atendimento dessas delegacias seja formado por mulheres. Porque o primeiro passo do acolhimento é lá. Chega uma mulher com olho roxo, com braço quebrado, né, com marcas. É muito melhor, em tese, para ela, que uma mulher a receba e dê os encaminhamentos necessários. Porque isso que Dani disse é fato. Há um processo, uma tentativa de que aquela denúncia não seja oficializada. Ao invés de a gente ter canais que estão também previstos na rede de proteção, de reorganização da vida daquela mulher, porque quando chega nesse nível, é muito difícil haver uma reconciliação. É muito difícil. A reconciliação, ela até pode ser feita em alguns casos de separação, mas nesse extremo é colocar em risco a vida da mulher. Então, os mecanismos de proteção que não se referem a uma delegacia, mas a delegacia cumpre esse papel. Então, não ter delegacia, ter delegacias que não funcionam à noite, um percentual elevadíssimo dos crimes é praticado justamente da noite para a madrugada, é praticado em finais de semana, quando as delegacias também estão fechadas. Então, é uma falta muito grande, porque nessa tese o comissário é a autoridade, não é? O comissário é a autoridade que recebe, que prende até prisão de cadeia, né? Tem muito comissariado, muita delegacia que tem lá 2, 3 celas, fica ali preso. É uma autoridade no interior, sobretudo, é uma autoridade. Então, a quem a mulher vai recorrer? Para onde é que ela vai? Muitas procuram abrigo em casa de amigos, em casa de parentes, em entidades da sociedade civil, que são muitas,
que fazem um trabalho realmente muito positivo, mas essa rede, que a própria Lei Maria da Penha cita, de que ela é composta, o que é que precisa haver. O Recife tem, desde o tempo das administrações do PT, o Centro Clarice Lispector. Nós temos o SENDEC também, uma outra entidade. O Centro Clarice Lispector é da organização municipal, é público. O SENDEC é um organismo, né, da sociedade civil, mas ambos prestam assistência judiciária, assistência psicológica, reorganização da vida, orientação para a reorganização da vida, para onde vão os filhos, articulação com os conselhos tutelares. Então, nós temos os mecanismos, Marco, nós temos. Dani sabe disso pelo exercício da advocacia nesses locais. Mas a ativação desses mecanismos é precária. Nós estamos discutindo na Câmara de Deputados um projeto que foi, inclusive, apresentado nesse seminário do que eu falei, que é o projeto de orçamento. O projeto de orçamento para cuidar das mulheres, ter e executar. Pernambuco é uma lástima. Pernambuco não tem a Casa da Mulher Brasileira na capital. E foi um dos estados que se inscreveu logo. Inaugurou uma em Caruaru, porque é a terra da governadora. E esse conjunto é um centro Clarice Lispector mais ampliado e que tem condições de atendimento de mulheres de todo o estado. Então, o feminicídio, ele não é isolado, né? Ele é fruto de uma sociedade machista, de uma cultura misógina, mas ele não é isolado de um contexto de vida das mulheres e da necessidade de políticas públicas múltiplas. E eu repito, educar os meninos para serem homens pacíficos, educar as meninas para serem mulheres autônomas, faz muito parte desse conjunto de busca da igualdade entre homens e mulheres, porque tudo repousa nisso. É como se a mulher fosse um ser inferior em todas as suas dimensões. Na política nem se fala. Além de sermos minoria, ainda depois de um longo calvário que percorremos, né? Desde o direito de votar, até o direito de ser votada, até as cotas, até a busca pela igualdade, a violência de gênero ainda existe. A violência política de gênero ainda nos atinge. No mundo do trabalho, que nós tivemos que fazer uma lei de igualdade salarial entre homens e mulheres, e pasmem vocês, as deputadas da extrema-direita votaram contra essa lei. Veja como o espectro social é forte. E a ideologia também é tão forte. A extrema-direita votou contra, as mulheres da extrema-direita na Câmara votaram contra essa lei, porque achavam que mulheres não tinham que ter o mesmo salário, acham que mulheres tenham o mesmo subsídio que os deputados, porque disso a política nos preserva, mas só disso, porque as outras coisas, as diferenças, as violências, não é, existem. No Senado, a gente emparedou as meninas todas, né? E fizemos esse debate. Será que a gente vai repetir o vexame? Não é possível. Todas nós temos que votar. Eu fui relatora dessa lei em uma das comissões e eu lancei esse desafio. Não é possível que a gente repita o vexame. Se essa é uma casa alta que corrige ou faz revisão das leis, eu desafio todas nós, 17, a fazermos uma revisão da conduta e da postura que essas mulheres da extrema-direita cometeram na Câmara de Deputados. Então, o cotidiano de um comissariado, de uma delegacia da mulher, ele diz muito disso. Ele diz muito dessas relações sociais, do lugar como a mulher ainda é enxergada como um ser inferior, como um ser de direitos menores, como um ser dependente, como um ser que deve ser submisso, né? E a reação a isto, por parte do machismo e da misoginia, é a morte. Você não serve, é um assassinato.
Você não serve. O que é que você está fazendo aí? Você não tem nada que está no Senado, você não tem nada que está na Assembleia Legislativa, você não tem nada que está assumindo posto de comando numa fábrica, numa empresa, num banco, no serviço público. E as meninas da magistratura, Dani, dizem que lá é pau, lá ainda é pior, é dureza. A gente, pelo voto livre, ainda pode fazer esse debate com a sociedade, não é? Então, em todas as esferas da sociedade, é como se houvesse delegacias e comissários, né? Em todos os lugares onde a gente está, a não nos receber ou a nos receber pela metade. Então, essa rede que é prescrita, que é prevista, ela precisa funcionar, porque nós temos que juntar as medidas protetivas, o processo de educação, o processo de prevenção para que isto não aconteça, até as punições. E as punições, elas também trazem um dado que é o dado da classe e raça também. Vocês viram o questionamento que foi feito ao menino estuprador, porque era um menino de classe média, era um menino de família, como se diz, né? Os meninos negros, pobres, de periferia, não é dado o direito nem de dizer, peraí, seu doutor, deixa eu me explicar. Mesmo sendo criminosos, têm esse direito. Então, o que Dani levantou da questão de raça e gênero e lugar de território, né? Isso é também muito presente em todas as relações vinculadas ao feminicídio. Então, Pernambuco está devendo às suas mulheres. Pernambuco é um estado governado por 2 mulheres. A governadora não gostou quando eu disse isso numa entrevista, me referindo à campanha de Olinda, a campanha municipal de Olinda, que não só foi uma campanha misógina, foi uma campanha homofóbica contra o nosso candidato, porque ele era gay, preto, pobre, de periferia, como foi uma campanha onde a polícia atuou como milícia contra os apoiadores de Vinícius em favor de uma mulher que foi a prefeita hoje eleita, né? Hoje governando ou desgovernando a cidade. E eu disse em uma entrevista, o que mais me chocou em todos os processos da campanha eleitoral de Olinda, Dani, é que foi uma campanha comandada por 3 mulheres. A governadora, a vice-governadora e a candidata. Então, nós não estamos na política, não devemos estar na política para reproduzir essas coisas que os homens fazem. Nós temos que fazer diferente, a todo custo, com muita dificuldade, mas para mostrar que a política também é um lugar de transformação. Quando a gente faz leis nessa direção, quando a gente é a voz dessas mulheres oprimidas, quando a gente leva para a tribuna, eu levei na terça-feira passada esses dados que você leu, esses dados que Dani leu. Levei para a tribuna do Senado, a gente fica com vergonha, a gente fica com um sentimento de indignação, com um sentimento de impotência, mas não podemos nos calar. Temos que falar, temos que denunciar que o primeiro passo é esse, romper esse silêncio que nos acorrentou durante séculos. Esse silêncio que já nos mata também, e ajudar as mulheres a isso. Uma mulher que chega numa delegacia para denunciar, ela não pode ser recebida por um comissário, né? Ela não pode ser recebida por alguém que diga que a dor dela, que a denúncia dela não é nada demais, não. Vamos dar um jeitinho nisso aí, vamos ver como é que a gente resolve isso. Então, ter delegacia das mulheres, ter profissionais preparadas para receber as mulheres violentadas é um passo fundamental nessa rede de proteção que, infelizmente, a gente ainda precisa ter. Porque ser mulher está sendo perigoso nesse país. Mulheres viverem com dignidade, sãs e salvas, está sendo perigoso nesse país. Dani, o título desse programa é Violências contra a Mulher e Luta por Direitos, né?
Eu queria que nesse finalzinho, na reta final do programa, tu escolhesse uma luta do movimento de mulheres que merece ser divulgada, publicizada, né? Como tendo tido um final feliz, um final de conquista, de incorporação, seja no corpo das leis, seja através de políticas públicas. Abri, meu microfone estava fechado, para não ficar... antes de eu falar dessa luta nesse tempinho, enquanto Tereza estava falando, eu estava anotando aqui algumas coisas que eu fico sempre escrevendo, né? E só olhando para essa questão das delegacias, né? Eu trago sempre a nossa realidade, que em Pernambuco são apenas 15 delegacias das mulheres e mais de 180 municípios. Dessas 15 delegacias, só 7 funcionam 24 horas. Então, é aquilo. Você falou que uma porcentagem muito pequena de municípios tem delegacia, e quando tem, geralmente, elas não funcionam no horário que as mulheres mais precisam, que é à noite, nesse retorno para a casa do trabalho, ou no final de semana. Muitas vezes é onde ocorre a maioria das incidências dos casos de violência, né? Uma outra coisa é o seguinte, que aqui em Pernambuco, no estado com mais de 180 municípios, só tem 4 casas-abrigo e 3 estão fechadas. Tereza, no meu primeiro ano como deputada, junto com o Levante Nacional pelo Fim do Feminicídio, nós fizemos uma atuação de fiscalização nas casas-abrigos de Pernambuco, porque nós recebemos denúncia, Marco, que no lugar que as mulheres deveriam ser protegidas, elas estavam sendo violentadas. Então, no meu tempo de deputada também, Dani, isso já existiu. De acompanhar as casas-abrigos, né? As mulheres vão na delegacia, precisam ser afastadas do agressor. Isso, você só vai para a casa de abrigo nos casos mais graves, né? E nas casas-abrigos, as denúncias eram falta de alimento e produto de higiene pessoal, as mulheres reclamando que os meninos iam dormir, os filhos, sem comida, sem jantar. Cárcere privado, porque elas eram trancadas e não podiam sair daquela casa no município onde elas estavam. E mais coisas mais graves ainda: abuso e violência sexual contra os filhos dessas mulheres nas casas-abrigos. Nós levamos tudo isso para o Ministério Público do Estado de Pernambuco, que rodou essas casas-abrigos, foi em todas do Estado de Pernambuco, e está tomando as medidas cabíveis. Então, assim, a rede de proteção, infelizmente, ela ainda é muito falha. Agora, existem algumas leis que eu queria destacar. Uma lei muito importante é justamente se a mulher é vítima de violência, ela precisa mudar de local, essa rede ela tem que entrar com toda a rede de assistência. Por exemplo, o Conselho Tutelar ele prioriza vaga nas escolas para aquelas crianças em qualquer período do ano letivo, na nova residência ou no novo endereço. Uma outra coisa importante é, nas políticas habitacionais de construção de moradia popular, se priorizar a entrega do título da unidade para as mulheres. Então, mulheres vítimas de violência, ela tem prioridade nos programas de políticas habitacionais. Acho que isso é um mecanismo importante de proteção. Uma outra coisa que eu queria destacar é justamente que esse ano, né, a gente está... O tema do 8 de março aqui é pela vida de todas as mulheres, combater as violências, o racismo e o imperialismo, pelo fim da escala 6x1 e aborto legal já. Eu acredito que uma conquista importante que nós tivemos nos últimos períodos, no último período histórico, é o que Tereza apresentou, a ação do Maria da Penha vai às escolas. Todo mês de março eu recebo muitos convites, eu faço isso há mais de 25 anos, ir nas escolas, fazer palestras sobre violência contra as mulheres.
E eu te digo, viu, a gente escuta relatos de crianças muito pequenas, de adolescentes, dizendo: isso acontece na minha casa acontece assim. Quando meu pai está com raiva da minha mãe, ele quebra as coisas, ele dá um murro na parede, ele já bateu na minha mãe. Ao ponto de eu, numa escola em Olinda, escutar de uma criança de 8 anos dizer que o sonho dele era crescer e na Feira do Troca, que é uma feira em Olinda, comprar uma arma para matar o pai dele. Porque nunca mais o pai dele ia tocar na mãe dele. E ele tinha só 8 anos de idade. Então, a violência, ela adoece a sociedade como um todo, atinge principalmente as nossas crianças. Acho que uma grande conquista foi a lei que o presidente Lula sancionou. Isso é fruto da luta organizada, da pressão dos movimentos, de uma pensão para as vítimas, filho das vítimas de feminicídio, os órfãos do feminicídio. Se a gente diz que morrem 4 mulheres por dia, nem todas são mães, mas muitas são. São quantas famílias destroçadas, quantas crianças que vão crescer sem essa referência. Então, a pensão para os órfãos do feminicídio, isso é um pleito que o presidente Lula também levou. E acho que a grande saída para nós é uma coisa que o movimento cobra muito, né? É que a gente enfrente o machismo em todas as suas dimensões, seja na escola, ensinando as nossas crianças, que são o presente e o futuro, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, porque a violência contra as mulheres, ela perpassa outras violências e silenciamentos que nos atravessam. É quando a gente diz que uma mulher ela foi estuprada pela conduta, porque ela bebeu, porque ela se vestia de um jeito. É quando a gente vê assédio em todos os ambientes. Não precisa estar no carnaval, não. É em qualquer lugar, em qualquer ambiente de trabalho. Muitas vezes as mulheres não são respeitadas de diversas formas. Então, se a gente quer enfrentar a violência, a gente não tem que apontar apenas para esse lado. A gente tem que enfrentar toda essa estrutura que é violenta, machista e misógina com as mulheres, na política, na vida ou em todos os lugares, sabe? Eu acho que o nosso grande recado no dia 8 de março é dizer que as mulheres não estão sozinhas. Então, eu digo para você, mulher, ou você que conhece alguma mulher vítima de violência, não se cale, denuncie. Como a senadora falou, e Marco corroborou, não começa com espancamento. Tudo começa com um grito, com uma violência psicológica, dizendo: se você se separar de mim, ninguém vai querer você, você nunca mais vai arrumar ninguém. Começa com uma violência patrimonial, dizendo que você não pode trabalhar fora, que você não pode estudar. Ou quando você trabalha, você tem que dar o dinheiro para aquele homem administrar. Começa com violência sexual, inclusive nas relações permanentes ou nos casamentos. Nenhuma mulher é obrigada a manter relações sexuais quando ela não quer ou submetida a isso. Existe estupro dentro do casamento. Tudo isso é violência. Depois vem bater na mesa, quebrar objetos, rasgar roupa, dar murro na parede. E isso tudo vai escalando e sempre dizendo: a violência contra as mulheres ela é cíclica e periódica. Então, é um ciclo de violência. Ele tem a ação violenta, depois ele se mostra profundamente arrependido, se compromete com a mudança, aí depois volta a ser violento de novo, só que isso é uma crescente. Não espere virar estatística, não espere virar número, procure ajuda, rompa essa relação. Acho que uma mulher sobe, tem que puxar outra, e as mulheres precisam todas dizer: mexeu com uma, mexeu com todas. E aí eu termino lembrando de uma ação que muito nos orgulha, muita coisa nos orgulha de ser pernambucana, de ser recifense. Mas uma das ações que muito nos orgulha é uma ação que é de um grupo de mulheres chamado Cidadania Feminina no Córrego de Euclides, que é um morro daqui da cidade do Recife. E lá tem uma pessoa chamada Liliane Barros, que, junto com muitas mulheres, algumas décadas atrás, criou aquela questão do apito. Muitas vezes já ouviu falar sobre isso. Quando uma mulher era vítima, elas distribuíram apitos para as mulheres naquela localidade. E sempre que elas escutassem uma briga ou uma mulher sendo violentada, elas começavam a apitar.
E aí virava um grande apitaço, aquele apito vindo de vários lugares, como uma forma de dizer, você não está sozinha, estamos juntas. E aquilo foi uma ação concreta que diminuiu o número de mulheres violentadas. Esse centro hoje, ele trabalha com mulheres de todas as idades, mas principalmente idosas, vítimas de violência. E eu digo um número, viu, Tereza e Marco? 42% delas cristãs evangélicas, tá? Então, você que é religiosa vai buscar o aconselhamento com o seu líder religioso, com o seu pastor, e ele diz o quê? Perdoa 70 vezes 7. E no meio onde as mulheres deveriam ser cuidadas, elas estão sendo violentadas. As mulheres evangélicas, infelizmente, também lideram o número de mulheres vítimas de violência. Então, acho que o nosso grande recado da luta é: o movimento feminista, ele luta por igualdade, por emancipação e por equidade para todas as mulheres. Somos muitas, diversas, mas nós não estamos dispersas. A gente está chegando ao final do programa, tem uma mensagem aqui da Maria de Jesus Alencar. Tereza Leitão e Dani Portela nos representam muito bem, eis a mensagem, competência e compromisso com justiça social. Senadora, várias mensagens aqui, verdadeiro lobby em relação ao projeto de lei 2531. Eu vou escolher uma das mensagens que foram enviadas, a mais curta, né? Senador, aprova o PL 2531 de 21 sem alterações, contamos com seu apoio. Depois a gente marca um programa, senadora. Porque ele ainda não chegou, não, ele ainda não foi distribuído. Ele está aprovado na Câmara, mas ainda não chegou. Eu tenho recebido também muitos pedidos no meu Instagram. É um pessoal muito atento, muito organizado. Você fala de qualquer assunto, ele bota o PL, porque é importante para eles. E para nós também. O Nacional de Educação contam com o seu apoio, não aceitamos alterações, pedimos que a senhora não aceite alterações também. Bom, antes de encerrar, mais uma vez, convidar aqueles que se encontram na região metropolitana do Recife, próxima sexta-feira, Pátio de São Pedro, às 18 horas, o ato de filiação de Dani Portela. Eu vou estar lá com o Henrico para te dar um abraço, Dani. Muito obrigado, senadora, muito obrigado, deputada. Espero contar com vocês duas no decorrer desse ano, que vai ser pauleira. A pesquisa que acaba de sair do Datafolha mostra que a gente vai ter que combater o bom combate mais uma vez, sempre, e sem achar que essa eleição é uma eleição já vencida. Amanhã, às 15 horas, um outro programa para tratar do feminicídio no Brasil. Dani, você não tinha entrado ainda? Para encerrar o programa, né, começa hoje a 8ª temporada anual do Trilhas da Democracia, e eu apresentei logo no início o novo vídeo, a nova abertura do programa. Então, a gente vai terminar esse programa de hoje com a nova abertura do Trilhas, que mostra, vou repetir o que eu disse no início, mostra de que lado nós estamos, que é o lado da democracia, que é o lado do antifascismo. Grande abraço, senadora, um grande abraço, deputada. Nos vemos na sexta-feira, dia 13, no Pátio de São Pedro. Obrigada, Marco. Obrigada, Dani. Obrigada, Tereza. Obrigada, Marco.